Bom, galera, eu vou mostrar para vocês agora a segunda forma de multiplicar vetores, que é o que nós chamamos de produto vetorial. Pessoal, o produto vetorial ele só é definido em 3 dimensões, tá? A gente não consegue ficar restrito em 2 dimensões, como foi o caso do produto escalar. Ele sempre vai ser definido em 3 dimensões, beleza? E o resultado do produto vetorial entre 2 vetores é um vetor perpendicular aos 2 vetores que estão sendo multiplicados. Por isso que a gente precisa de 3 dimensões, né? Eu vou ter 2 vetores com ângulo entre eles, o produto vetorial entre eles vai ser sempre um cara perpendicular aos dois. Sempre. Então a gente sempre vai estar definido aqui em 3 dimensões. Então aqui, ó, é um produto entre vetores definido no espaço tridimensional, cujo resultado é um vetor perpendicular aos vetores do produto. E ele é definido, pessoal, como sendo um determinante, tá? É esse determinante aqui, ó. O produto vetorial, como eu disse, o produto vetorial ele é representado pelo x, tá, galera? Então isso aqui é A, produto vetorial B, então vetor A, vetorial B, né? A vetor B, muitas vezes a gente lê assim, tá? A vetor B. E a definição dele é esse determinantezinho aqui que é bem interessante, ó. A primeira linha da matriz que eu vou calcular o determinante são as direções I e JK. A segunda linha, eu vou colocar as componentes do primeiro vetor. Componente x, componente y, componente z. E a terceira linha, a gente coloca as componentes do segundo vetor, no caso do vetor b. E a gente calcula esse determinante. Então, o cálculo desse determinante vai me fornecer o produto vetorial. Calculando determinante, eu acho que vocês sabem calcular determinante, nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Eu vou ter um certo valor na direção i, um certo valor na direção j e um certo valor na direção k. Esses valores aqui, pessoal, eu obtive calculando o determinante. Por exemplo, se a gente pegar aqui na direção i, vai ser o AY vezes o BZ menos o AZ vezes o BY. Se a gente pegar aqui a direção j, vai ser o AZ vezes o BX menos o AX vezes o BZ, que é esse cara aqui. Se a gente pegar aqui na direção K, é o AX vezes o BY menos o AY vezes o BX, que é esse cara aqui. Beleza? Então, essas aqui vão ser os valores das componentes x, y e z do vetor resultante, né, do produto vetorial. Só que esse produto vetorial, pessoal, ele me fornece uma coisa que é bem interessante, que é muito útil, galera. O módulo do produto vetorial, então a gente calcula o produto vetorial, muito importante, pessoal. O resultado agora é um vetor. Um vetor que é perpendicular aos 2 primeiros, aos 2 vetores do produto, beleza? Então é importante, tá, galera? No produto escalar, o resultado era um escalar, era um número. No produto vetorial, o resultado ele é um vetor perpendicular aos vetores do produto. Bom, o módulo desse vetor aqui, você vai lá, calcula o vetor, que é o produto entre esses dois. O módulo desse cara vai fornecer para a gente a área do paralelogramo definido pelos vetores do produto. Ei, professor, não entendi nada. Vamos entender. Vou pegar aqui 2 vetores aleatórios A e B. E eu vou fazer o produto entre eles, né? O que eu estou dizendo é que o módulo do vetor resultante aqui vai me fornecer a área do paralelogramo definido por esse cara. Pessoal, uma coisa importante. Eu estou aqui com o vetor A e B. O que eu sei? Eu sei que o produto vetorial entre eles será um vetor perpendicular aos dois. Então, pode ser um vetor aqui no eixo, vamos supor que aqui é eixo x e y, pode ser alguma coisa aqui na direção z ou na direção z negativa, né? Como que eu sei se vai ser na direção z positiva ou na direção z negativa? Aí, pessoal, a gente usa a regrinha da mão direita, tá? Se eu fizer o A vetor B, você vai colocar seus dedos no sentido do primeiro vetor. Então, eu estou pondo aqui no sentido do vetor A. E vou empurrar no sentido do B. Para onde o seu dedão indicar é o sentido do resultado do produto vetorial. Então, nosso produto vetorial vai estar nesse sentido. Beleza? Se eu fizesse o contrário, se eu fizesse B vetor A, aí eu ia pôr meus dedos na direção do B, querendo empurrar para o A. Aí eu teria um vetor para cima. Beleza?
No caso, como é A, vetor B, ele vai apontar aqui para baixo para a gente, tá? Então, para a gente determinar esse sentido, a gente usa a regrinha da mão direita. Coloca os dedos no sentido do primeiro vetor e empurra seus dedos em direção ao segundo vetor. Para onde seu dedão apontar, vai ser o sentido no qual está o resultado do produto vetorial, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui com essa frase? O módulo do produto vetorial corresponde à área do paralelogramo definido pelos vetores do produto. Quais vetores são os vetores do produto? Os vetores A e B. Qual paralelogramo eles definem? A gente traça aqui, ó, uma reta paralela ao vetor B e uma reta paralela ao vetor A. Esse paralelogramo aqui é o paralelogramo definido pelos vetores A e B. Então, o módulo desse produto vetorial, o módulo desse vetor, que é o resultado do produto vetorial, fornece a área desse paralelogramo. Olha que interessante. Então, a gente tem aqui uma forma de determinar a área de uma figura geométrica, de um paralelogramo. Então, essa é uma ideia bem interessante. Beleza, pessoal? Então, o módulo do produto vetorial de A com B é igual à área do paralelogramo definido pelos vetores A e B. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido essa ideia. E uma coisa muito importante, como eu acabei de mostrar para vocês, o produto vetorial ele é anticomutativo. O que isso quer dizer? Lá no produto escalar eu disse que ele era comutativo, ou seja, A escalar B ou B escalar A dá na mesma, comutam, você não muda o resultado. Quando uma coisa é anticomutativa, quer dizer que quando você muda a ordem dos fatores, você muda o sinal do produto. O que isso quer dizer, galera? A vetor B é diferente de B vetor A. O B vetor A ele vai ser o negativo do A vetor B. Então, eles são anticomutativos. Isso foi o que eu mostrei com a regra da mão direita. Se eu fizer o B vetor A, ao invés do meu vetor estar para baixo, ele vai estar para cima, no sentido contrário ao A vetor B. Então, um é o negativo do outro. Quando você muda a ordem dos fatores, você muda o sinal do produto. E o nosso B vetor A vai estar, na verdade, para cima, no sentido oposto ao A vetor B. Por isso, o sinal negativo aqui. Então, o produto vetorial ele é anticomutativo. Tranquilo? Bom, entendida essa ideia, vamos fazer agora um exemplinho para ficar claro como que a gente usa produto vetorial. Beleza? Então, dados dois vetores no plano XY, R com módulo de 5 metros e orientação de 330 graus, e S com módulo de 10 metros e orientação de 60 graus, em que as orientações são medidas em relação ao eixo X positivo, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores, né? E no sentido anti-horário, claro. Determine o vetor R, vetor S. Então, eu quero saber qual vai ser esse vetor aqui. Pessoal, aqui tem um probleminha, né? No slide anterior, eu mostrei para vocês aqui, ó, que para a gente determinar o produto vetorial, eu preciso ter os vetores na forma de unitários, porque ele não é definido na forma de módulo ângulo. Então, nesse exercício que eu acabei de mostrar para vocês aqui, antes de qualquer coisa, eu preciso pegar esses vetores que ele me deu na forma de módulo ângulo e colocar na forma unitária. Eu já mostrei para vocês como faz isso, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui o eixo X, tenho aqui o eixo Y e tenho o meu vetor R. E tenho também o meu vetor S. Eu tentei manter mais ou menos a ideia do ângulo, tá? Tentei medir um pouco aqui os ângulos que ele me forneceu. Olha só, pessoal. O vetor R, ele forma um ângulo com o eixo positivo X de 330 graus. Quer dizer que ele está no quarto quadrante. 330 graus é medindo por aqui, ó. 330 graus. Quer dizer que esse ângulozinho aqui, ele vai ser de 30, né? A volta toda é 360, até aqui eu tenho 330, aqui eu vou ter mais 30. E esse vetor forma um ângulo só de 60 graus, então ele está aqui no primeiro quadrante, esse ângulo é de 60 graus. Essa ideia aqui, pessoal, vai me ajudar a colocar esses vetores na forma unitária, porque aqui eu sei que esse ângulo é de 30 graus, e agora eu consigo achar as componentes do vetor R para colocar ele na forma unitária. Lembra que para colocar na forma unitária a gente precisa decompor o vetor, né? Que foi o que a gente estudou nas aulas anteriores aí.
Então vamos decompor o vetor R, a componente x vai ser o módulo de R vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então fazendo essa continha nós vamos ter 5, que é o módulo do R, e o cosseno de 30 graus a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa continha aqui, a gente chega no valor de aproximadamente 4,3 metros, beleza? Ele está me dizendo aqui que em metros, né? Então cada quadradinho desse, 1 metro, tá bom? Então Rx 4,3, componente x do vetor R. O Ry, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque olha só, a componente y aqui, ó, ela é para baixo. Então a componente y do vetor R ela é negativa, porque ele está no quarto quadrante. E ela vai ser dada pelo módulo do R vezes o seno, que é esse tamanho aqui, né? Vezes o seno do ângulo de 30. Então tá aqui, ó, tem que lembrar desse sinal de negativo, porque devido à orientação desse vetor, ele está no quarto quadrante e ele possui uma componente y negativa, beleza? Bom, o módulo de R é 5 e o seno de 30 graus é meio. Isso quer dizer que a componente y do vetor R vale menos 2,5 metros. Então, agora que eu tenho as componentes x e y do vetor R, ele é um vetor definido no plano x e y, quer dizer que ele só tem componentes x e y, a gente consegue escrever esse vetor na forma unitária. Ele vai ser a componente x na direção y, mais a componente y na direção j. Então, 4,3i menos 2,5j. Esse é o meu vetor R. Tranquilo? Galera, você vai fazer exatamente a mesma coisa para o vetor S. O ângulo agora é de 60 graus e como ele está no primeiro quadrante, tanto a componente x quanto a componente y do vetor são positivas, beleza? Então, fazendo a mesma coisa, fazendo exatamente a mesma ideia com o ângulo de 60 graus, a gente decompõe o vetor S, eu não vou fazer essa conta toda porque não vai caber. Você chega que o S ele vai ser 5 unidades na direção y. Então, esse cara aqui, ó, 5 unidades na direção y, mais 8,7 na direção j. Pessoal, dá para fazer até de cabeça. Ó. O módulo do S é 10 metros. Então, o Sx ia ficar 10 vezes o cosseno de 60. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. 10 vezes meio, 5. Está aqui a componente x. E a componente y seria 10 vezes o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é 0,87, vezes 10, 8,7 na direção j. Então, está aqui meus vetores R e S, beleza? Vou pegar esses vetores e guardar eles aqui agora, porque eu preciso de espaço. Está aqui, vetor R e o vetor S, de acordo com o que nós obtivemos aí no slide anterior. E agora que eu tenho os vetores na forma unitária, eu consigo construir o produto vetorial usando a definição, que é o determinante, daquela matrizinha que eu mostrei para vocês. Então, vamos construir aqui nossa matriz. Ó. Primeira linha são os vetores unitários na direção I, J, K, nas direções do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Na segunda linha, são as componentes do primeiro vetor, então são as componentes do vetor R, 4,3 na direção I, 2,5 negativo na direção J, e ele não tem componente Z, ele não tem nada na direção K, então 0, beleza? Na terceira linha a gente põe as componentes do segundo vetor do produto, 5, 8,7 e 0, porque o vetor S também não tem componente Z. E agora, pessoal, a gente tem que calcular o determinante disso aqui, ó. A gente tem que calcular o determinante disso aqui. Eu acho que vocês, a maioria de vocês deve calcular determinante duplicando as duas primeiras colunas aqui, né? Talvez eu acho que seja assim que vocês calculam determinante. Vou pôr o resultado aqui e a gente confere. Ó. Na direção I, eu vou ter esse cara positivo, né? Então, menos 2,5 vezes 0, que dá 0. Menos esse cara, que é 8,7 vezes 0, que é 0 também. Então, na direção I, eu vou ter 0. Não vai ter componente x no produto vetorial. Agora, a gente faz a componente j. 5 vezes 0 dá 0. 4,3 vezes 0 também dá 0. Então, esse cara também não tem componente na direção y. É 0j também. Então, ele só vai estar, pessoal, no eixo Z.
Então ele só vai ter componente ao longo do eixo Z. Claro, se os vetores R e S estão definidos no plano XY, o único jeito de um vetor ser perpendicular aos dois é estar ao longo do eixo Z. Essa aqui é a ideia. Então, está aqui, ó. Se a gente calcular, na direção K eu vou ter 4,3 vezes 8,7, está aqui, menos 2,5 negativo vezes 5. Está bem aqui, ó. Menos o 2,5 negativo vezes 5. E essas duas coisas estão nas direções K. Beleza? Agora a gente faz essa continha e a gente chega no seguinte. Pessoal, só fiz a conta, tá? Isso aqui fica positivo, né? Multiplica. E a gente chega em 49,9 na direção K aproximadamente. Então, o vetor, produto vetorial de R vetor S é igual a um vetor na direção K, ou seja, na direção do eixo Z, que é perpendicular ao plano XY, portanto é perpendicular aos dois vetores R e S, que tem um valor de 49,9K. Então 49,9 já vai ser o módulo dele, né? Porque não tem outras componentes para a gente calcular aqui. Bom, essa é a nossa resposta, é assim que a gente calcula produto vetorial, mas aqui dá para a gente analisar algumas coisas. Olha só, pessoal, coloquei aqui os vetores R e S, igual eu tinha desenhado no slide anterior, e a minha pergunta para vocês é o seguinte: esse produto vetorial aí, ele deu 49,9K, então ele aponta no sentido positivo do eixo Z. A minha pergunta é, o sentido positivo do eixo Z está entrando na tela ou saindo da tela? O que vocês acham? Bom, para responder essa pergunta, pessoal, a gente pode usar a regrinha da mão direita. Esse produto vetorial não é o R vetor S? Então eu vou pôr meus dedos apontando no sentido do R e vou empurrar no sentido do S. O meu dedão está apontando para fora da tela. Isso quer dizer que o sentido positivo do eixo Z aqui para a gente vai ser saindo da tela. Beleza? Bom, e outra coisa, a gente lembra que o módulo desse vetor ele corresponde à área do paralelogramo definido, né? Pelos vetores R e S. Só que se a gente pegar esse paralelogramo, ele é um paralelogramo especial, porque 60 mais 30 dá 90 graus, né, pessoal? Então, como esse ângulo aqui é reto, na verdade, esse cara aqui é um retângulo. Esse cara aqui é um retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Ora, a área do retângulo ela é calculada como lado vezes lado. E a gente sabe que o módulo do S é 10 e o módulo do R é 5. E 10 vezes 5 dá 50. Então, a área desse retângulo aqui é de 50 unidades. E o que nós obtivemos foi 49,9. É um valor muito bom, muito aproximado, tá, pessoal? Por que não deu exatamente o que nós queríamos? Por que não deu exatamente 50? Porque a gente arredondou o seno e o cosseno, que é o raiz de 3 sobre 2, né? Se eu tivesse colocado o valor completo lá, sem arredondar, eu teria obtido exatamente 50, que é a área desse retângulo. Então, a gente vê que realmente o produto vetorial, o módulo dele vai fornecer a área do paralelogramo definido pelos vetores. No nosso caso, o paralelogramo é especial, que é o retângulo, tá bom? E o que eu acabei de mostrar para vocês, com o auxílio da regra da mão direita, a gente verifica que o sentido positivo do eixo Z é saindo da tela, só usar a regra da mão direita. Se nós fizéssemos o produto de S vetor R, você teria o mesmo resultado, só que com sinal negativo, porque o vetor seria do S para o R. Então, o vetor estaria entrando na tela. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia de produto vetorial. Ele pode ser útil para a gente calcular a área de paralelogramos e também para a gente ver sentido de vetores, tá bom? Então, dá para a gente resolver bastante coisa com produto vetorial. E é isso, tá bom? Valeu, galera!